Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma das figuras mais fascinantes e, ao mesmo tempo, mais discretas de todos os tempos, São José. Um pai silencioso que, sem precisar dizer uma única palavra, ajudou a dar forma ao começo de uma nova era. E para começar, vamos direto ao ponto com um número que é, no mínimo, impressionante. 0. É isso mesmo, 0. Esse é o total de palavras que José fala em toda a Bíblia. Agora pensa comigo, como é que o guardião, o protetor de uma das pessoas mais influentes da história da humanidade é completamente silencioso? É exatamente esse paradoxo que a gente vai tentar entender hoje. Para a gente conseguir desvendar essa figura tão complexa, nosso roteiro vai ser o seguinte, tá? Primeiro, vamos investigar o Homem do Silêncio. Depois, vamos conhecer o José histórico, o homem por trás do mito. Em seguida, analisar o papel dele como pai protetor, acompanhar a jornada dele de carpinteiro a santo e, por fim, entender por que o legado dele continua tão forte. Então, começando pelo mais intrigante de tudo, o Homem do Silêncio. Fica a pergunta, quem era afinal esse homem? E por que justamente a falta de palavras o torna uma figura tão magnética? E olha que interessante, apesar desse silêncio todo, os textos definem ele com uma frase bem curta, mas com um peso enorme. O Evangelho de Mateus diz que ele era um homem justo. Naquela época, ser justo queria dizer seguir a lei à risca. E a lei, ao descobrir a gravidez de Maria, mandava que ele a denunciasse. Mas o que ele faz? Ele decide se separar dela em segredo para não expor a vergonha pública. Isso é incrível. É um ato que mostra um caráter que equilibra a lei com uma compaixão gigantesca. E essa ideia de caráter nos leva direto para a segunda parte. Vamos tirar um pouco a auréola de santo e tentar enxergar o José histórico. Quem era o homem de carne e osso que viveu naquela época? Bom, ele viveu lá no primeiro século, na Palestina. Era um lugar e uma época de muita agitação, sabe? A região estava toda sob o domínio do Império Romano e ele estava ali, no meio de uma sociedade judaica super tradicional, o que ajuda a gente a entender a pressão e o contexto por trás das decisões que ele tomou. Então, quem ele era na prática? Um carpinteiro ou, de forma mais ampla, um artesão. Vivia numa cidade pequena, Nazaré. Mas, e aqui tem um contraste muito legal, apesar da profissão humilde, ele tinha uma linhagem nobre, era descendente do famoso rei Davi. E, claro, cumpriu os papéis que todo mundo conhece, esposo de Maria e pai adotivo de Jesus. Agora, a gente entra na parte em que o nosso ponto central fica claríssimo: pai, protetor e guia. É aqui que a gente vê que as ações de José não só falaram mais alto, elas gritaram. O silêncio dele não era vazio, era cheio de atitude. A jornada dele, se a gente for ver, é uma sequência de atos de proteção e fé. Primeiro, ele confia num sonho e aceita Maria. Depois, tem toda a viagem para Belém. Em seguida, a fuga dramática para o Egito para escapar da perseguição do rei. O retorno seguro para Nazaré e, finalmente, o papel do dia a dia, de pai, ensinando a Jesus o seu próprio ofício. Cada passo é uma ação que protege. Vamos para a próxima etapa. Como é que esse artesão silencioso da Galileia se transformou num dos santos mais importantes e venerados de todo o cristianismo? É uma ascensão e tanto para uma figura tão humilde. A importância dele foi sendo formalizada muitos séculos depois. Dá uma olhada na tabela. Em 1870, o Papa Pio IX declara ele padroeiro da Igreja Universal. Um baita título, né? Basicamente, o protetor de toda a família de fiéis. E aí, em 1955, o Papa Pio XII dá outro título que conecta direto com a vida dele, padroeiro dos trabalhadores. Um jeito de honrar a dignidade do trabalho através da sua história. E esses títulos todos não surgiram do nada, claro. Eles são baseados em virtudes muito claras que a gente vê nas ações dele. A obediência, mesmo quando não devia estar entendendo nada. A justiça e a retidão. A humildade de agir em silêncio, a coragem de largar tudo para proteger a família e, claro, uma fé que não se abala por nada. E tudo isso nos leva à nossa última parte, o legado de São José. Afinal, depois de 2000 anos, por que essa figura silenciosa ainda ressoa tanto? Por que ele ainda é tão importante para milhões de pessoas no mundo todo? O legado dele é duplo, e aqui fica bem claro de ver. Por um lado, tem o legado religioso. Ele é um modelo de fé silenciosa, um exemplo de pai e esposo protetor. Mas também tem um legado social muito poderoso. Ele virou um símbolo da dignidade do trabalho e uma referência de paternidade responsável.
E isso influencia a cultura muito além da religião. E essa influência se espalhou pelo mundo. Ele é uma figura constante na arte, das catedrais gigantes da Europa até as igrejinhas mais simples aqui no Brasil. A figura dele inspira uma devoção popular muito forte, que atravessa um monte de culturas diferentes. Então, para a gente fechar esta análise, fica uma reflexão. Num mundo como o nosso, cada vez mais barulhento, cheio de ruído e de opiniões para todo lado, o que será que podemos aprender com o homem do silêncio? Talvez a lição mais profunda de José seja que as ações justas, o cuidado discreto e a proteção silenciosa, no fim das contas, podem fazer um barulho muito maior do que qualquer palavra.